Paz e graça, meus irmãos. Deixa eu trocar uma ideia com vocês. Né? Há um bocado de tempo atrás, quando eu era de uma determinada linha teológica, tinha alguém na minha família que estava necessitado de uma cura. E como eu era do meio em que a cura, os talentos e tudo era bem bom, e até o cara que está treinando aqui era da igreja comigo, olha lá, era da igreja comigo, che, e veio treinar aqui comigo, até eu falar baixo, né, che? Deus abençoou ele aqui com o CT, e ele me abençoou com a presença dele, que a gente sempre conversa aqui, che. Mas deixa eu trocar uma ideia contigo rapidinho aqui para mudar. Então, eu era desse meio, e certa vez eu precisei que algum daqueles irmãos que dizem que todo mundo tinha dom de cura, porque era uma igreja de apóstolos. Mas quando eu descobri a reforma protestante, esse sofisma caiu por terra. Onde é que eu quero chegar com isso para vocês? É interessante como as pessoas dizem que têm dons e ao você precisar dessa ajuda dessas pessoas, irmãos que dizem que têm dons, eles me xingaram de tudo que é jeito, que eu não era crente, que eu não acreditava que Deus podia curar. Eu acredito que Deus pode curar. Eu acredito. Mas Hebreus 1 diz que Deus falou aos pais pelos profetas e hoje ele fala pelo Filho, ao qual constituiu o rei e herdeiro de todas as coisas. Eu não podia criticar, não podia falar nada, eu não podia fazer teologia. Por que eu não podia fazer teologia? Porque eu tinha que respeitar o meu líder, porque como eu questionava muito sobre as escrituras, sobre o que o líder estava falando e o que a Bíblia dizia, que não dizia o que o líder estava falando, eu estava em pecado de rebeldia, porque era pecado de feitiçaria. Eu estava me levantando contra o ungido do Senhor. Pois é, esse é o pepino. Quando você está dentro da igreja, eles tentam te calar de alguma forma porque você está buscando conhecer mais aquele que começou a boa obra e que ele vai terminar a boa obra. O grande problema é que quem está à frente, muitas vezes Deus, ele nos coloca em determinados lugares para que nós possamos crescer e ver a diferença daquilo que realmente ele determinou nas escrituras para que realmente aquilo que o teu líder está falando. Líder. Pois é, analisa o que o teu líder fala e o que a escritura fala. É esse o ponto onde eu quero chegar. Muitos daqueles irmãos que eu precisei daquele momento que eles usassem o tal de dom que eles tinham, porque se o Espírito Santo é o mesmo lá atrás e é o mesmo hoje, por que o dom de cura de hoje demora 3 anos, 2 semanas, não sei o que lá? Porque quando era no Antigo Testamento, no tempo das Escrituras, era na hora. Mas os irmãos de hoje não curam na hora, não falam nada e não usam o seu dom. E quando você pede ajuda para eles, o que eles fazem? Eles te chamam de tudo mais um pouco, até de incrédulo, até de não ser crente e mandar me converter, só porque eu pedi uma ajuda, de uma graça que eles podiam usar para com alguém da minha família. Pois é, irmãos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrar no reino de Deus. E o diabo pode fazer até milagres, porque a Bíblia diz, não fizemos curas em teu nome, não fizemos isso aqui no teu nome, papapá, então eu vos direi. Tu entende? Apartai-vos de mim, malditos para o fogo do inferno, vós que praticais de curar. Vocês usaram meu nome para curar, mas eu não tenho parte com vocês. Satanás, ele faz falsas curas e ele trabalha com pessoas de dentro da igreja. Esse é o pepino, né? Igrejas cheias de pessoas com mente vazias que seguem o líder. Por isso que eu falei no vídeo anterior sobre cuidado com a luz humana, porque muitos pastores também da igreja querem ser luz. E não esqueçam que toda luz humana, ela atrai mariposa e atrai bruxa, né? E essas bruxas que vão para aquela luz ali, não salvam, elas vão para a luz, para o abatedouro. Entende o que eu estou falando, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O resto é gambiarra. Se o teu pastor não apresenta Cristo a este crucificado, ressurreto ao 3º dia e voltará na glória dos seus anjos, cuidado, porque a igreja está cheia de homens vaidosos que gostam de falar mais sobre si do que sobre as escrituras. Gostam mais de falar sobre experiências. E outro negócio, cuida. Tu tem que se permanecer crente, ainda que coisas não aconteçam na tua vida. Porque o difícil não é tu ver. Porque o que Jesus disse para Tomé? Felizes os que creram e não viram. A igreja que vive expulsando demônio, é uma igreja doente. Porque não é pregada a palavra. Porque um corpo que está doente, ele começa a manifestar doença, problemas. Então, se a palavra é pregada, por que os demônios vão se manifestar ali toda hora? Entende? Então, um corpo com problema manifesta a doença. Então, quando a palavra é pregada, ela vai manifestar o quê? O conhecimento, a sabedoria e a servidão daqueles que a ouvem. Porque uma ovelha bem alimentada, ela sabe o que o seu pastor que está à frente, o enviado do Senhor que está ali, né? Aquele que foi colocado na frente da eclésia, para poder trazer uma palavra para ti e que te alimente. Né? Porque é a palavra de Deus que vai nos conduzir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meu irmão que está ouvindo aqui, ó, e até o cara que está ralando bastante ali, está pensando que é fácil para ele? Não é fácil. Mas ele ouviu as mesmas coisas que eu ouvi, ele passou por cada coisa, entendeu? Também.
e isso só agrega no nosso conhecimento para que nós possamos fugir. Fuja desse tipo de igreja que as pessoas têm muito dom, têm muito isso, mas você não consegue ver nada disso na praxis, na prática. Amados, ainda que eu não seja curado do meu olho que eu tenho um problema, eu tenho que glorificar ao Rei da Glória, porque Ele não me prometeu uma estada tranquila, mas Ele me prometeu uma chegada segura. Né? Ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, me seguem, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém as pode arrebatar. Então, que Deus te abençoe tremendamente, graça e paz a vós outros, e se tu passou por coisas parecidas com o que eu passei, procura uma igreja bíblica, uma igreja que apresente Cristo e não o homem sentado no trono. Quem morreu por ti foi o autor e consumador da nossa fé. Né? Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que era, que é e que há de vir. Não o pastor que muitas vezes se intitula o chanceler, o Deus na terra. Só falta ele ser o pontífice também. Entendeu o que eu estou falando, não é? Graça e paz.